tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Fazia um tempão que eu não assistia ao Metaleiro de Embu. Porém, como na semana passada inúmeras pessoas me pediram para comentar sobre a sua questiúncula com Caio Coppola, então eu tive que assistir os seus vídeos a esse respeito. E claro que depois disso, por conta dos algoritmos do YouTube, o Nando voltou a aparecer no meu feed. E nesta quarta-feira eu me deparei com um vídeo cujo título era Olavo de Carvalho morreu. Mesmo sabendo que se tratava de um tremendo clickbait, eu fiquei curioso para saber o que ele iria falar do professor ou que tipo de macaquice iria fazer. E o vídeo já começa com o Nando em frente a uma lareira, colocando fogo nos livros do Olavo de Carvalho. Eu confesso que eu não pretendia fazer mais um vídeo para falar desse sujeito. Mas quando alguém que se vende como conservador e que tem mais de 3 milhões de inscritos faz uma merda dessas, mesmo que o seu intuito seja única e exclusivamente chamar a atenção e nada mais além disso, essa simbologia de livros sendo queimados, ainda mais os livros do professor Olavo, merece sim uma análise. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Eu conheci o Olavo, se eu não me engano, em 2011 aqui no próprio YouTube. Em um primeiro momento, achei que aquele velhinho que acendia um cigarro atrás do outro era apenas mais um teórico da conspiração. E naquela época eu gostava de assistir canais conspiracionistas. Como entretenimento mesmo, me divertia com isso. Porém, o velhinho era diferenciado. Tinha um conhecimento e uma bagagem cultural ímpar. Em face disso, fui procurar saber mais sobre ele e li alguns de seus artigos. Percebi que estes eram extremamente bem escritos, uma linguagem cativante, cheia de acidez, ironia e erudição, muito acima da média aí de qualquer outro jornalista ou colunista que eu conhecia. Por isso, daí em diante, passei a me atentar mais ao que ele falava nos inúmeros vídeos disponíveis aqui no YouTube. E para mim não existia outra pessoa que descrevia a nossa realidade social e política com a precisão e a perspicácia daquele senhor. Por volta de 2015, quis me inteirar da sua obra. Então, comecei pelo seu maior best-seller, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Depois li O Jardim das Aflições, Nova Era e a Revolução Cultural e depois O Imbecil Coletivo. Esses livros foram divisores de águas na minha vida. O velhinho desbocado da Virgínia realmente se evidenciou para mim como um intelectual brilhante, um erudito sem precedentes neste país. E de fato foi o Olavo quem criou a plataforma de pensamento que deu sustentação ao que hoje podemos chamar de a direita brasileira. A partir dele se estabeleceu um movimento que ajudou a abrir os olhos dos brasileiros quanto ao terrível estamento burocrático que detinha o controle desse país, assim como a ideologia nefasta que permeia todas as nossas interfaces culturais. Hoje existem centenas de mídias alternativas, jornais independentes, canais aqui no YouTube, assim como jornalistas, escritores e pensadores que beberam dessa fonte de conhecimento chamada Olavo de Carvalho. E o fenômeno Bolsonaro veio na esteira de todo esse movimento que de 6 anos para cá ganhou uma força avassaladora. Os primeiros vídeos do Nando Moura aqui no YouTube eram completamente baseados nos textos do Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Para quem não sabe, esse livro é uma reunião de vários artigos que o Olavo escreveu para diversos jornais entre 1997 e 2013. Apesar de ser uma obra extraordinariamente profunda e reveladora, os textos são de fácil compreensão e a linguagem é super acessível mesmo para quem não tem o hábito de ler livros mais densos e intrincados, como deve ser o caso do Nando Moura. Então, justamente na época que o antipetismo tomou conta do país, na época das manifestações gigantescas pelo impeachment da Dilma, na época em que aflorou no brasileiro um sentimento de revolta contra o establishment
surgiu também um cara extremamente carismático no YouTube, disseminando as ideias contidas nesse livro do Olavo de Carvalho. E é óbvio que o sucesso foi meteórico, nem poderia ser diferente. Então aí já dá para ter uma noção do nível de obsessão doentia que o Nando Moura chegou para hoje fazer esse teatro pirotécnico justamente com as obras do autor que mais o inspirou no início do seu canal. E quando falo isso não é com um sentimento de raiva ou de rivalidade, mas é com tristeza. Esse cara precisa de ajuda, está completamente perdido. Ele não cuspiu, ele literalmente cagou no prato que ele comeu. Ele queimou exatamente aquilo que o fez chegar onde chegou. Os 3 piores sentimentos que um ser humano pode nutrir é o orgulho, a inveja e a ingratidão. Eu não sei se o Nando nutre esses sentimentos em seu interior, afinal não o conheço, mas é nítido que no vídeo ele demonstra a reunião desses 3 sentimentos contra o seu antigo professor. Bom, eu também não conheço o Olavo pessoalmente, não posso julgar a sua índole, muito menos suas verdadeiras intenções. Só Deus é capaz de fazê-lo. Porém, eu tenho um profundo sentimento de gratidão por tudo que aprendi através das suas obras. E nada que ele faça na sua vida pessoal ou qualquer posicionamento que venha tomar vai mudar isso. E esse meu sentimento também não me impele a concordar bovinamente com tudo que ele diz. Por exemplo, eu discordo de inúmeras aí de suas opiniões teológicas. Na minha cabeça, saber separar a obra do autor é uma dinâmica um tanto quanto óbvia. Por exemplo, Pink Floyd é uma das minhas bandas prediletas. Porém, seus integrantes não são nem um pouco admiráveis. Roger Waters é um ser abjeto que politicamente defende tudo que eu mais abomino, mas nem por isso sua obra deixa de ser genial. Nem por isso eu deixo de me deleitar com a sua música. Mas no caso do Olavo, apesar de não concordar com algumas de suas atitudes, eu não vejo nada que o desabone como pessoa. Muito pelo contrário, todos os posicionamentos e opiniões mais recentes que ele tem tomado aí nas redes sociais com relação ao Bolsonaro e à pandemia, opiniões essas que o Nando tem usado como subterfúgio para desferir seus ataques covardes contra ele, na verdade são resultantes de uma leitura que o Olavo faz dos acontecimentos conforme eles vão ocorrendo. Então hoje ele pode elogiar o presidente e amanhã ele pode xingar. Mesma coisa a pandemia. É claro que ele lá atrás tirou conclusões que hoje sabemos que foram meio equivocadas. Mas era a leitura que era possível fazer naquele momento. E só um imbecil não consegue separar as suas opiniões recorrentes nas redes sociais, que são transmitidas aí de forma vulgar e sem qualquer ponderação, daquilo que ele registra em suas obras que ficarão para a posteridade. E também não podemos esquecer que o Olavo tem 74 anos. Ele está naquela fase da vida onde todos os filtros são deixados de lado, onde ele não se sente mais na obrigação de ponderar o que sai da sua boca, muito menos na obrigação de agradar quem quer que seja. Mas enfim, no deplorável vídeo feito pelo Nando Moura, ele acusa seu antigo mestre de ter adquirido uma mentalidade revolucionária e de ter se revelado um reacionário, e demonstra isso queimando os seus livros, rememorando justamente os regimes totalitários mais cruéis do século XX que o Olavo sempre condenou. Não sei se o Nando tem consciência disso, mas não existe nada mais reacionário do que queimar livros. Durante o vídeo, enquanto alimentava o fogo da sua lareira com as páginas dos livros do Olavo, ele também se valia de pequenos trechos pinçados de alguns desses livros, para na sua profunda desonestidade intelectual, tentar demonstrar uma suposta incoerência e hipocrisia do autor. Porém, esses trechos inseridos no contexto original do qual foram retirados, não se aplicam ao que ele estava tentando dizer no vídeo. Ou seja, acredito que, tirando o mínimo, o Nando não deve ter lido mais nenhum outro livro do Olavo. E muito provavelmente alguém que leu separou para ele aqueles trechos para que ele pudesse citar a esmo como se fossem meras frases de efeito. Em determinado momento,
em uma demonstração nojenta de arrogância, o metaleiro de Embu afirma que ele e o Felipe Moura Brasil que deram popularidade ao Olavo de Carvalho, que eles que tiraram o filósofo do ostracismo em que se encontrava. Só que ao falar isso, o Nando passou por cima do fato de que se não fosse o pouco que ele aprendeu com o Olavo, muito provavelmente seu canal nem existiria. E ele seria só um guitarrista medíocre de uma banda desconhecida. Já o Felipe Moura Brasil foi quem organizou os textos do Mínimo. E isso com certeza lhe rendeu prestígio e exposição. Afinal, o livro foi um best-seller. Eu, por exemplo, só o conheci por conta disso. Sendo assim, me parece que se não fosse pelo Mínimo e, consequentemente, pelo Olavo, o Juveninho também seria um notório desconhecido. E como se não bastasse tanta desonestidade intelectual e confusão mental, no vídeo, Nando ainda ficou repetindo exaustivamente a famosa frase: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Só que Friedrich Nietzsche, o autor dessa frase, representa tudo que o Nando mais critica. Nietzsche era um filósofo materialista, relativista e que idealizou um novo homem liberto de parâmetros morais, vivendo em um mundo sem Deus. Bom, ao ler trechos descontextualizados do Olavo para atacar o próprio Olavo, o Nando deixa claro que o problema dele não é com o conteúdo dos livros, mas sim com o autor que os escreveu. E como ele enfatiza isso para os seus seguidores? Justamente queimando os livros desse autor. Então qual o sentido de citar algo escrito por alguém como Nietzsche? Veja bem, se por não concordar com o Olavo, ele acha que sua obra deve ser queimada, então por que o que foi escrito por Nietzsche deve ser propagado? De duas uma. Ou ele concorda com Nietzsche e assim está chamando o Olavo daquilo que ele próprio é, um hipócrita, ou ele não tem a menor ideia de quem foi Nietzsche, tampouco leu qualquer um de seus livros, mas quer pagar de intelectual repetindo uma de suas frases, também sem ter a mínima noção do contexto para a qual foi escrita. Mas enfim, o Nando sempre foi muito bom em fazer peripécias e macaquices para atrair a audiência. Não é à toa que chegou à marca de 3 milhões de inscritos. Na minha opinião, nesse último episódio, ele não agiu diferente, quis chamar a atenção, ter views e alimentar seu ego gigantesco. E para isso resolveu queimar livros que nunca leu, ou que leu, mas não entendeu. No vídeo ele diz que autores como Roger Scruton, Eric Voegelin e o Mário Ferreira dos Santos, autores esses que foram apresentados pelo Olavo, hoje seriam os primeiros a repelir suas opiniões. Mas o que será que esses autores diriam para um palhaço que resolve queimar livros para chamar a atenção? A fogueira alimentada com as obras do Olavo nada mais é que uma atualização da banheira de Nutella. É a celebração do vazio, é a celebração do grotesco. E infelizmente o brasileiro se atrai pelo grotesco, o que por si só já explica muito sobre o nosso país. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero te convidar a conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho. Não pelos seus posts nas redes sociais, não por suas entrevistas ou por seus vídeos no YouTube, mas sim pela sua obra, mas sim pelo seu legado. Se você nunca leu um livro do Olavo, eu garanto que se você ler será um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha. Sendo assim, até terça-feira, dia 4 de maio, todos os livros do Olavo estarão em promoção na minha biblioteca. E é promoção de verdade. Tem livros saindo por menos da metade do preço. Mas não deixa aí para o último dia, que alguns títulos têm pouquíssimas unidades no estoque. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Para você ter uma ideia, a Nova Era e a Revolução Cultural, de R$ 59,00, você vai pagar apenas R$ 28,00. A Filosofia e seu Inverso, de R$ 64,00 por R$ 31,00. O Jardim das Aflições, meu livro predileto do Olavo, de R$ 74,00 por R$ 35,00. O Imbecil Coletivo, o primeiro livro que o Nando jogou na sua fogueira, de R$ 79,00 por R$ 55,00.
O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O livro mais vendido do Olavo, de R$ 94,00, você vai pagar só R$ 66,00. Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, de R$ 36 por R$ 18,00. É isso mesmo, só R$ 18,00. Bom, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link direto com todos os livros da promoção. E por hoje é isso aí. Deixa nos comentários a sua opinião, ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você não gosta do Apoia-se, outra forma de você ajudar o canal e promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos. E também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!